bem, sejam todos muito bem-vindos em Imagem e Som, aqui na guardiandanoticia.com. Para você que está acompanhando a gente pelo seu rádio, é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Você clica no fonezinho e coloca para ouvir, você acompanha aí do seu carro nesse trânsito maluco que está por todo o estado de São Paulo. Hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro, vésperas aí de eleições, no próximo dia 2 de outubro. E a gente também ao vivo aqui no Facebook da Rádio Guardiã. Aliás, o Facebook da Rádio Guardiã que não recebia uma live de peso há bastante tempo. Então eu começo chamando os meus colegas jornalistas que vão participar desse balanço das eleições, esse pool de veículos reunidos aqui da região do Grande ABC. Seja muito bem-vindo, jornalista Joaquim Alessi, do ABCD Real. Obrigado, Gabi. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Gislaine, do ABCD Jornal, Leandro Amaral, repórter diário, todo mundo aqui batendo papo. E a gente vai falar muito de eleição, né? Eu acho que eu sou o mais velho aqui, não pelos cabelos brancos, mas eu estava até comentando antes, porque eu tive a honra de cobrir o primeiro debate eleitoral pós-ditadura militar em 89, na TV Bandeirantes. Então, e falando de várias coisas. Na época, por exemplo, Ricardo Couto, assessor do Lula, Jô Soares, assessor de Mário Covas, era o nível. Roberto Dávila, assessor de Leonel Brizola, era um nível altíssimo. A gente vai falar sobre essas histórias de eleição e falar do que está acontecendo nessa eleição, né? Gislaine Jacinto, aqui do ABCD Jornal. Boa noite, Gabi. Boa noite, Joaquim, Leandro, Letícia. É muito bom estar aqui na sua rádio para a gente participar desse bate-papo sobre eleição. E vamos aí, vamos bater essa bola aí. Leandro Amaral, do Repórter Diário. Gabi, muito boa noite, satisfação em estar aqui contigo, os internautas que nos acompanham, saudar os mais do que colegas, amigos de jornada, de dia a dia, Gislaine Jacinto do ABCD Jornal, Joaquim Alessi do ABCD Real, aliás, nosso tutor aqui, referência no dia a dia da cobertura política, e a Letícia que também está conosco em todas as jornadas. Vamos lá, Gabi. Boa noite, Letícia, aqui conosco. Boa noite, Gabi, boa noite a todos os colegas, estou aqui para acompanhar vocês, para falar um pouco sobre essas eleições 2022, né? E a Pietra, que está no Estúdio 1, que vai monitorar as redes sociais. Boa noite, Pietra. Muito boa noite aos nossos jornalistas. Hoje vocês vão acompanhar um balanço geral de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo nessas eleições de 2022. O dia da votação está se aproximando e é claro que a gente tem o papel de te deixar bem informado. Então, se você ouvinte tiver alguma dúvida, manda aqui para mim que os nossos jornalistas vão responder. A gente está ao vivo agora pelo Facebook, que é a Guardiã da Notícia, e também ao vivo na nossa rádio. Muito obrigada, Gabi. Muito bem, olha, gente, a gente vai começar, vamos começar falando dessa última semana ou quer voltar no início das eleições, Leandro e Gislaine? À vontade, Gabi. Aqui no cenário, tanto nacional quanto estadual, a gente tem praticamente uma mudança muito tímida de cenário, né? Você pega na disputa nacional, desde o começo a polarização Lula-Bolsonaro. A todo instante tinha uma tentativa, mas se você perceber as pesquisas, tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet e mais recentemente, a partir do início dos debates, a Soraya Tronic, não passaram ali de 11%, 12% dos votos válidos. E no caso de São Paulo, a mesma situação. Fernando Haddad liderando com mais de 30% todas as pesquisas de intenção de voto, e aí o que a gente tem é, em alguns instantes, o Tarcísio de Freitas tentando desgarrar e ter uma segunda colocação mais confortável, e ao mesmo tempo outros institutos dando o Rodrigo Garcia na margem de erro, ou seja, quando a diferença não ultrapassa aquilo que a pesquisa chama de margem técnica ali de erro. Então, um cenário muito parecido, viu, Gabi? Gislaine? Eu queria ressaltar a importância que o ABC está tendo nessa eleição. Eu até fiz um levantamento aqui, nós fizemos um levantamento aqui lá no jornal. O Rodrigo Garcia, desde que ele assumiu o governo em abril, ele já veio 15 vezes no ABC. Na campanha, incluindo a visita que ele fará amanhã, ele já veio 6 vezes. O Haddad, deixa eu ver aqui. O Haddad, ele veio 5 vezes. Tarcísio, 2 vezes. Lula, 3 vezes. Simone Tebet, 2 vezes. O Ciro não veio, né? E o Ciro não veio.
Então, assim, a gente vê a importância que eles estão dando para esse colégio eleitoral que tem mais de 2 milhões de eleitores, né? 2 milhões e 100 mil eleitores aqui na região do Grande ABC, Joca. Verdade. E tanto é, isso que a Gislaine falou, que o Rodrigo vem encerrar a campanha em São Bernardo do Campo neste sábado às 16h30. E, aliás, eu quero aproveitar e pedir desculpas, porque na abertura eu não falei da Letícia. Eu estava olhando para cá e não... Mas justo a Letícia, que é uma grande São Paulina aqui, que merece esse destaque. Agora, voltando a falar de política, aliás, posso brincar à vontade, porque mais do que os candidatos brincaram ontem naquele circo armado lá na Rede Globo de televisão, levando até falso padre, né, que era o padre da quadrilha ou da festa junina. Festa junina, é isso. Mas festa junina, quadrilha, tudo é coisa igual. Então, a gente vê uma eleição para presidente da República, e eu que cubro desde 89, quando a gente teve a primeira eleição pós-ditadura, a mais atípica de todas até hoje. E em que pese os números de pesquisas apontarem um franco favoritismo do candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu lembraria um detalhe dos mineiros, né, que eleição e mineração só depois da apuração. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Neste sábado e domingo, a gente lembra da campanha de 89, o sequestro do Abílio Diniz, que mexeu, não digo que ele mudou o resultado da eleição, mas foi algo que mexeu bastante. Pode acontecer muita coisa entre sábado e domingo, né? 18h46. Você está aqui na Rádio Guardiã da Notícia, para o Facebook também, né? No Facebook do Leandro, da Gislaine, do Joaquim Alessi. A gente está fazendo um balanço de como é que foram as eleições. A gente falou falou quantas vezes os candidatos passaram por aqui e o que eles deixaram, né? Gi, Leandro, Letícia, Joaquim, a gente que acompanhou o dia a dia deles nas ruas, né? O que eles deixaram de mensagens? Porque a gente acompanhou aqueles tumultos, né? Aquelas caminhadas. Na avaliação de vocês, isso dá resultado? Converte em votos isso? Muda a cabeça do eleitor? Olha, quer começar? Eu acho que essa eleição está bem atípica, né? Eu acho que as redes sociais estão influenciando muito, mais do que a campanha na rua. Eu acho que as redes sociais estão influenciando. Eu até fiz um levantamento aqui. Na outra eleição, a gente não tinha TikTok. Nessa tem, né, Leandro? E assim, eu peguei alguns vídeos que tiveram, assim, muito destaque. Viralizaram. Lula teve um vídeo de 10 milhões no TikTok, eu tô falando, que é uma coisa nova. O Ciro Gomes teve um vídeo de 7 milhões só de compartilhar vídeos da participação dele nos debates. E o Bolsonaro também. O Neymar gravou um vídeo para ele. Sim. E já está em 6 milhões e 600 mil. Meu Deus. Então, assim, é uma eleição diferente, né, gente? E vou pegar o seu gancho, Gi, pelo seguinte, Joca e Gabi. A gente teve a última semana, que é aquela semana de campanha que todo mundo fala que quer pôr o visual na rua. Então, 70% dos eleitores indecisos para deputado estadual e federal. Senador, tradicionalmente, a gente costuma decidir no final de semana da eleição. Por isso, muitas vezes, tem resultados que a gente não projetava nas pesquisas. Mas essa última semana foi de chuva todo dia. E aí o visual na rua fica muito comprometido. Salvo engano, o único dia que choveu menos essa semana foi hoje, que você viu o pessoal mais na rua presencialmente. Então a rede social passa a ser ainda mais importante. A gente vê vários candidatos a deputado aqui do ABC dizer, olha, eu passei o dia, já que estava chovendo, mandando mensagem no WhatsApp. E não era em lista de transmissão, era ligando mesmo para falar, olha, Joaquim Alessi, meu número é tal, vote em mim. Olha, Gabriela Tricânico, vote em mim, meu número é tal. Então você tem esse fator atípico também. Não me lembro, nas últimas eleições, de você ter 7 dias da semana fatídica, decisiva, com mau tempo, como foi essa semana. E posso citar um outro exemplo? Por exemplo, o Bolsonaro, que eu acho que eu esqueci de falar que ele veio para São Caetano, né? Ele ainda veio, na pré-campanha, né? Mas para fazer o quê? Um podcast. Isso. Não foi para andar na rua, foi para fazer um podcast, né? Então, assim, essa eleição está bem diferente, né? É verdade. Eu até conversava com um político das antigas há poucos dias,
e cometia aquela frase que é normal falar, é época de gastar sola de sapato. Ele falou, agora não tem mais. Pelo menos a gente está economizando sapato. Não está mais esse negócio de gastar sola de sapato. Você gasta a ponta do dedo no seu celular, no seu Android, no seu iPhone, no seu computador. É exatamente isso. E isso pode dar repercussão diferente do que a gente imagina. Porque quando você ia para a rua e via aquela multidão acompanhando comícios, acompanhando caminhadas, você fala, pô, isso aí é um sinal de que o candidato está muito bem. Hoje não quer dizer absolutamente nada, né? Eu vi até um pessoal combinando num dos grupos dos quais eu faço parte aí, dizendo o seguinte, o pessoal que vai votar no candidato do PT, dizendo, vamos de camisa verde e amarela, porque vamos confundir. Vamos deixar o pessoal achando que vai ser tudo eleitor do Bolsonaro e a gente vai de verde e amarelo e vai votar no Lula e vai mudar. Quer dizer, até isso chega nesse requinte a coisa, né? O Joca é o que mais cobriu eleições aqui de todos nós, né? Letícia, você é a sua primeira eleição que você está cobrindo. Sim, é a primeira eleição. Qual que é a sensação nas ruas? O que você sentiu? Eu concordo com a Gi. Eu creio que a internet hoje, na verdade, ela está muito aberta e eu acho que os candidatos eles conseguem mais voto pela internet do que estando nas ruas. Porque é tudo pela internet. Até as agendas deles a gente recebe pelo WhatsApp, tudo é feito pela internet. Então eu creio, a Gi falou dos 10 milhões de um vídeo do Lula. O Neymar não tem nem 24 horas que ele postou o vídeo com o Bolsonaro, já tem 6 milhões. Então eu acho que a internet é muito forte. Eu creio que sim, que os candidatos eles consigam mais votos pela internet. As caminhadas elas são cheias, dá para perceber, a população vai com força nas caminhadas, porém a internet realmente eu creio que ajuda mais esses candidatos. Agora, só um complemento aqui, Gabi, Sim. em relação a propostas, que é para a população que mais interessa, que nos acompanha, eu acho que a grande notícia para nós do ABC é que os 3 principais concorrentes, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, assumiram o compromisso de dar sequência tanto ao BRT quanto à linha 20 rosa do metrô. Então, seja qual for o próximo chefe do Palácio dos Bandeirantes, a população do ABC vai ter todo o direito e propriedade para cobrar essas promessas de campanha. Isso sem falar do repasse do Nardini, isso sem falar da privatização ou não da Sabesp, que não é algo só do ABC, mas que também impacta aqui na nossa região. Então, são temas cruciais, sensíveis, mas que a gente pode tirar como cobrança, que foi promessa de campanha dos 3 principais candidatos. Posso fazer uma colocação assim? Eu acho que em nível nacional o debate tem mais propostas. Agora, em nível nacional, eu não sei se vocês viram o debate ontem, eu acho que ficou pobre de propostas. O que vocês acham? Concordo plenamente. Na minha avaliação, o debate ele está sendo pautado em agressões, né, sobre o passado e não teve discussão nenhuma de proposta de governo. O debate ontem foi marcado por direito de resposta. É lavação de roupa suja. Foi um debate político de proposta, foi um debate... Ninguém falou sobre economia, ninguém falou sobre a economia do país, geração de emprego. Ninguém falou sobre a inflação, ninguém falou sobre economia mundial, ninguém falou sobre geração de empregos, ninguém falou sobre nada. Foi pautado numa discussão de lavação de roupa suja, não é isso, Joca? Sem dúvida nenhuma. Acho que foi o pior debate que eu já vi em toda a história das eleições pós-ditadura militar, mas vai também na linha daquilo que você, a Gislaine e a Letícia falaram aqui, da internet. Muitos candidatos indo para criar frase de efeito, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o marketing da Soraya, que fantástico, tem produzido memes espetaculares para a internet, mas de todos os candidatos. Então, e você consegue editar trechos do debate de forma que, num determinado momento, no mesmo ponto, o Bolsonaro ganha e o Lula ganha. Dependendo de como você edita aquele trecho. Me permite, Joca, pela tua trajetória, você que acompanha bem de perto desde os grandes debates, porque falar da época do debate de Lula, Brizola, Ulisses Guimarães. O debate de 89 comparar com o debate de ontem é quase que é uma pérola, mas nos debates anteriores, a gente via tão claramente esse jogo combinado, ou tabelinha entre concorrentes. Por exemplo, o Padre Kelmon, que ele fez no debate ontem com o Bolsonaro, a gente costuma Pelo amor de Deus, né? Mas tem algo semelhante no curso histórico, Joaquim? Olha, eu sinceramente, eu estava até lembrando do debate de 89 na Bandeirantes, com 9 candidatos, e 9 candidatos de altíssimo nível,
Teve alguns momentos assim de arranca-rabo. Tem uma frase célebre que a gente olha na internet e acha até hoje, o Brizola chamando o Maluf de filho da ditadura, filhote da ditadura, e o Maluf respondendo no mesmo nível. Mas cada um dos 9, eles tinham independência política. Então, se você tinha um Brizola, o Brizola que depois ajudou muito o Lula no segundo turno, fazendo o maior comício que eu já vi na minha vida, na Candelária, eu estava lá cobrindo isso. Mas apesar de os dois terem uma linha mais de esquerda, eles tinham propostas diferentes. Aí tinha um Ulisses Guimarães, um Covas, que tinha a relação muito parecida um com o outro, mas com propostas específicas. Um Fernando Collor, um Guilherme Afife Domingos, o governador aí de Goiás, agora fugiu o nome dele aí, que também era candidato, né? Ronaldo Caiado. E por aí o Fernando Collor de Mello. Você tinha um nível de debate muito melhor e você não via essa articulação, mesmo naquilo que eles combinavam de proposta. Não tinha um querendo fazer o jogo fazendo escada para o outro. Isso é muito ruim para a política. Você tem um candidato que vai lá para fazer escada para o outro. Bom, você acompanha Imagem e Som aqui na Rádio Guardiã, o nosso balanço das eleições. Vamos voltar aqui falando ainda do debate regional, falar um pouquinho dos candidatos a deputados, né? A CISA, junto com a Octopus, criaram aquela campanha Quem é do ABC, vota pelo ABC. A gente também criou lá no Alto Tietê. E queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância do voto regional e se os candidatos de fato abraçaram, né? Essa questão de ser aqui da região e ser mais bem votado aqui do que fora. Olha, eu até acho, Gabi, que mais do que os candidatos é a população, a sociedade civil, a exemplo do que fez a CISA e tradicionalmente a CISA faz, é a sociedade civil organizada abraçar essa causa. Porque o candidato, assim como o do ABC, você citou a região do Alto Tietê, etc., é óbvio, todo mundo vai querer ali, olha, fechar, entre aspas, a sua panelinha para aumentar a sua representatividade. Isso é legítimo. Mas da mesma forma que o candidato do Alto Tietê vem aqui no ABC pedir voto, os candidatos do ABC também precisam de votos em outras cidades. A gente tem um exemplo claro disso. A gente comenta aqui no dia a dia das candidaturas que têm maior visibilidade, como da Ana Carolina em Santo André, da Carla Morando em São Bernardo, são candidaturas que já saem de um solo com muitos eleitores. Então, tanto a Ana Carolina quanto a Carla Morando têm uma perspectiva de uma votação muito grande já nas respectivas cidades, o que não é o caso do Thiago Auric em São Caetano. Mesmo que ele bata o recorde de votos, e aí, Joaquim, até me corrija, falaram que era do Hamilton Lacerda o recorde de votos em São Caetano, pouco mais de 22 mil, mas que o Thiago tenha 25 mil votos. É apenas 1/3 da estrada que ele precisa para conseguir a reeleição na Lesp. Então precisa realmente dos votos além da cidade. Agora, eu sinto que a sociedade civil organizada deixa a desejar nisso, Gabi. Não sei se a Gislaine e o Joaquim concordam, mas precisa mais o pulsar da sociedade abraçar essa bandeira e realmente falar, olha, independentemente de você é direita, esquerda, mas escolha um candidato que seja do ABC. Porque ele, primeiro, você vai ter mais chance de cobrá-lo. Porque você conhece, encontra na feira, no mercado, conhece assessoria, etc. E alguém que vai conhecer da região. Você vai chegar no deputado ou deputada do ABC, olha, o Mário Covas está com problema. Ele não vai te perguntar onde fica o Mário Covas. Você vai falar, olha, Pereira Barreto precisa ser revitalizada. Ele não vai te perguntar onde fica a Pereira Barreto. Mas ainda falta essa consciência. Até porque tem pesquisas que mostram que 10% dos eleitores escolhem o candidato a caminho da sessão eleitoral, pegando o papel jogado em frente à escola. Isso aí é uma pesquisa recente, né? Foi de ontem, né, Leandro? Acho que você acompanhou. 72% não sabem em quem votar, né? Isso é preocupante, né? É muito preocupante. Porque nós estamos na véspera da eleição, né, Joaquim? Sem dúvida. Agora, eu queria voltar nessa questão dessa campanha para votar em candidato do ABC, porque a gente acompanha isso há várias eleições, em que pese toda a proposta e o espírito das pessoas que coordenam. Eu já discuti isso muito com o Paulo César Ferrari, da Octopus, que é um dos encabeçadores, não só enquanto publicitário, mas também enquanto vice-presidente de marketing da CISA. Eu considero um trabalho muito legal, mas que, na prática, tem surtido pouco efeito. Não por culpa deles apenas, mas também por culpa deles, porque não basta. No ABCD Real, como vocês fizeram aqui na Guardiã da Notícia, como fez no ABCD Jornal, no Repórter Diário, eu estou divulgando.
Você abre, está lá todos os dias o banner divulgando isso. Mas não basta botar o banner, porque a gente vê, inclusive, gente que está dentro da campanha trazendo o candidato de fora porque tem alguns interesses. Então, ele acaba trazendo para beneficiar o seu interesse pessoal e próprio, ou da sua empresa. Isso aqui não pode acontecer, porque eu entendo o deputado, como eu, inclusive, sempre defendi o voto distrital, porque eu acho que o deputado ele tem que defender aquela região. Se a gente tivesse um voto distrital misto, em que o sujeito seria eleito naquela região, ele teria muito mais cobrança e muito mais responsabilidade. Mas a gente não consegue. Os políticos em Brasília não vão aprovar nunca uma lei dessa, porque eles querem ter liberdade para buscar voto em qualquer lugar, e eles acabam fazendo isso e permitindo com que, mesmo ações como essa, se tornem ineficazes. E mesmo porque a gente tem o fenômeno da internet, a gente tem candidatos que são da internet, como é que você votaria regionalmente naquele candidato? É uma discussão muito ampla, né? Exatamente. A gente está chegando pertinho do fim, já são 19 horas, o pessoal aqui também devem entrar ao vivo nos seus respectivos veículos daqui a pouquinho. Vamos fazer só uma última rodada para falar sobre o encerramento das campanhas e o dia da votação, domingo, né? Qual a expectativa, quem vocês vão acompanhar? Existiu uma expectativa do Bolsonaro vir aqui para o ABC em São Bernardo, né, Leandro? Chegaram até a divulgar, mas depois recuaram isso, falaram que era fake news a notícia. E ele encerra em São Paulo, E encerra em São Paulo, isso. Encerra em São Paulo. Principalmente, Gabi, você que nos acompanha, para nós aqui a gente fala muito do governo do estado, porque é a disputa que mais tem interferência direta ou palpável para a região do ABC, né? Então, é o caso de dar sequência ou não às obras, é o caso do que pensa, são perfis completamente diferentes, Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Rodrigo Garcia, e então é tudo isso que está em jogo agora. E a gente vê um destaque, tanto que o Rodrigo Garcia literalmente vai encerrar a campanha em São Bernardo amanhã, inclusive com a última agenda em São Bernardo do Campo às 4h30 da tarde, no momento em que as pesquisas apontam aí margem de erro entre ele e o Tarcísio. Vai chegar no domingo da eleição, muito semelhante ao que foi em 2018, entre o Paulo Scaff e o Márcio França, que estava ali voto a voto e terminou 21,7 a 21,05. Uma margem muito apertada. Vai ser uma expectativa muito semelhante a essa. E claro, a maior expectativa ainda é em relação ao tempo. Se tiver um temporal, um dilúvio, uma chuva forte no domingo, pode reverter todo o cenário, porque a abstenção vai impactar no cenário. E na opinião de vocês, o que fez o Rodrigo Garcia escolher São Bernardo, né, que é um berço do PT, né, já foi um berço do PT pelo menos, ele escolher São Bernardo para encerrar. O que vocês acham? Mas, só fazendo uma avaliação, ele veio na semana passada para São Caetano também. Então, assim, todos os finais de semana, pelo menos dois consecutivos, ele está aqui no Grande ABC. Também veio durante a semana. Então, é para validar. Eu conversei com vários especialistas, porque eu falo assim, a gente aqui é jornalista, né? E o que eles me disseram, né? Isso são conversas paralelas de pessoas que analisam a eleição. O Alckmin pegou o Haddad pelo braço, então foi para o interior, que o PT nunca esteve tão perto, né, segundo as pesquisas, e isso deu uma mudada no cenário. O Tarcísio tem o Bolsonaro, e o Bolsonaro é muito forte aqui em São Paulo, principalmente no interior. Então, sobrou a região metropolitana, sobrou aqui o Grande ABC, sobrou ali a região oeste, ali Carapicuíba, Osasco, sobrou o Vale do Paraíba, que ficou solto. Então, acredito que a estratégia da campanha do Rodrigo Garcia é justamente de alavancar o Rodrigo nessa região. E eu digo mais, o que eu ouvi de mais de uma pessoa. Pode ser que aconteça de tudo no domingo. E se as pesquisas errarem, se der uma virada na cabeça do eleitor e for o Rodrigo e o Tarcísio para o segundo turno, não é impossível isso acontecer. Não é, porque você vê uma eleição que aconteceu em Minas Gerais. O Zema aparecia terceiro, quarto lugar. Ele chegou em primeiro lugar. Todas as pesquisas erraram. Assim como também, fazer aqui do advogado do diabo, você pode ter a onda do voto útil. E aí nessa história de verticalizar o voto, quem não vai votar, vota 13 lá em cima, 13 aqui, 5 pontos percentuais a mais que o Haddad tenha, ele fecha também no primeiro turno.
Então, é exatamente o que vocês falaram. Tem todas as variáveis colocadas no cenário para você chegar no domingo e falar, olha, o resultado... A única coisa que pode cravar ali é que, em relação à presidência da República, é Lula ou Bolsonaro. Ou fecha no primeiro turno. Agora, aqui no estado de São Paulo, tá tudo em aberto em relação aos três. Tá muito aberto. É uma eleição muito atípica, né, Joca? Ninguém entendeu muito bem aí o que aconteceu nesse imbróglio. Como diria a música, tudo pode acontecer, né? Então, é uma eleição que a apuração a gente vai acompanhar, vai lembrar muito aquela eleição, eu falo muito dessa eleição de 89, mas não sei se vocês lembram ou não, para a ida para o segundo turno, a disputa entre o Lula e o Brizola, voto a voto até o finalzinho, na última urna praticamente definida. Eu acho que essa decisão aí, saber quem vai para o segundo turno de São Paulo, vai ser decidida voto a voto. É legal, porque dá um pouco de emoção, né? Fortes emoções, né, Joaquim? Marcos Savoy aqui mandou um boa noite pra gente. Abração, Tá Marcos aqui. Savoy. Porque eu falo que é o seguinte, live essa hora, na sexta-feira, com chuva, concorrendo com todos os candidatos. Aqui tá todo mundo fazendo live aqui. Tem que fazer. Gente, suas considerações finais, por favor. A Pietra lá do estúdio, dá um spoiler do final de semana aqui pra gente, por favor. Muito bem, vocês estão acompanhando agora nosso balanço geral de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo nessas vésperas de eleições com os nossos jornalistas. E a gente está ao vivo aqui, se você tiver alguma dúvida nesse finalzinho de live, manda aqui que os nossos jornalistas vão responder para vocês. E é claro que a gente tem que manter vocês bem informados nesse período de eleição que é tão importante para a gente. Muito bem, eu sou Pietra Zabanin aqui para a Guardiã da Notícia. Obrigada, Pietra. Vou começar pela Letícia também aqui. Letícia, o final de semana, como é que vai ser? Final de semana dos candidatos, como você disse, né? O Rodrigo Garcia, ele finaliza a agenda dele aqui. O Haddad, ele começa com uma coletiva na Augusta e depois uma caminhada também ali pela Paulista. E o Bolsonaro, né? 7 horas da manhã, motociata organizada pela deputada federal Carla Zambelli, viu, gente? É ela que organizou. Aliás, só para fazer um complemento, a gente falou dos dois candidatos que fecham presidenciáveis em São Paulo, Lula e Bolsonaro, Simone Tebet também. Acaba de confirmar que a agenda amanhã, 10 horas da manhã, grande encontro de encerramento do primeiro turno, Rodrigo Garcia, Edson Aparecido, Ricardo Nunes e a Simone Tebet. Local, quadra da Caprichosos do Piqueri, lá no bairro do Piqueri, em São Paulo, 10 horas da manhã. Gente, essa é a primeira agenda da Simone com o Rodrigo? Não, é a primeira. Já tiveram outras, né? Ou seja, então vai ser o embrólio, as equipes de reportagem, todo mundo em São Paulo amanhã. Todo mundo em São Paulo, Joaquim. Legal. Não, e bom saber até que, pelo menos nessa bagunça toda que foi a cobertura, de repente a gente teve problemas para organizar coletiva, empurra, quebra-queixo, nego dando cotovelada. Acho isso é importante falar. Então, pelo menos o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por exemplo, para a votação do Lula no domingo, estabeleceu um credenciamento, né? Então, as pessoas que forem cumprir, nós que formos cumprir, vamos nos credenciar e poder chegar lá com pelo menos com o aval do tribunal. Eu não sei como é que vai ficar os outros, mas porque realmente essa campanha também faltou, da parte dos nossos colegas de assessoria de imprensa, um mínimo de organização para poder, não digo, eles não têm que ajudar a gente, mas pelo menos facilitar o trabalho, porque isso vai ajudar os próprios candidatos a transmitir as suas ideias. Nós sofremos principalmente nas caminhadas, né, gente? A gente concorria com assessor. Com assessor. Né? A gente Eu acho que isso é importante a gente falar. Trabalho, né? Eles fechavam os candidatos, né? Fechavam e a gente não conseguia registrar. Mas você vê que entre nós há o respeito e há aquela coisa, pessoal de câmera fica aqui no meio, o pessoal que vai fazer pergunta nas laterais, há esse respeito. Sim, a agenda da Simone Tebet essa semana, todos os veículos de São Paulo estavam e não teve problema nenhum para a gente fazer a coletiva ali. Agora, as agendas regionais, os assessores dos candidatos têm todo o direito, faz uma imagem, fazer um history, mas não tem sentido um assessor de um candidato transmitir uma agenda inteirinha ao vivo ou pegar uma gravação inteirinha, se ele não vai usar aquilo, e aquilo que o Joaquim falou muito bem, tira a possibilidade do candidato, do assessorado dele, aparecer na grande imprensa, na imprensa regional, ter um contato maior com o eleitor. Leandro, existia dificuldade do candidato cumprimentar o eleitor. Muita não era só a população. Nós tínhamos dificuldades na cobertura, mas o candidato não conseguia chegar no eleitor. Exatamente.
Muito bem, gente. Finalizando aqui, então, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela participação de todos. A gente encerra, esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, no site da Guardiã da Notícia, em todas as plataformas digitais e também dos colegas aqui, eles também vão deixar disponível. Obrigada a todos vocês e até mais. Domingo a gente volta às 5 horas da tarde, ao vivo aqui dos estúdios, com a apuração e aí a participação dos candidatos eleitos também ao longo aí da nossa transmissão em áudio e vídeo para todos que acompanham a Guardiã da Notícia. Obrigada. Obrigada, gente. Boa!